Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de Psicologia Analítica, o podcast mais bem falado de abordagens psicoterapêuticas 1. Eu sou a Bruna e tô aqui junto com a Rafa no programa Analicast. Sejam bem-vindos! Oi Bruna, oi Analicast Lovers, estamos começando mais um episódio que vai ser bombástico, sabe por quê? Vamos receber um mega convidado. Sim, gente, foram algumas tentativas de contato, já tentamos gravar antes e agora deu tudo certo. Vamos receber no nosso programa ninguém mais, ninguém menos como Carlos Gustavo Jovem, psiquiatra e psicoterapeuta que fundou a psicologia analítica, que obteve grande parceria com Freud, mas que foi em busca das suas próprias respostas. Também desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literaturas e áreas afins. É isso aí, só vamos nos aprofundar ainda mais nos assuntos que a gente já vem falando por aqui. Seja muito bem-vindo, Carlos! Thank you very much. Obrigado, meninas. É um prazer imenso poder espalhar cada vez mais sobre minhas teorias. Let's go, baby! Bom, antes de começar, eu também gostaria de dar um olá para os nossos telespectadores convidados que estão ao vivo aqui conosco nesse podcast para trazer mais conteúdos ainda para nós. E vocês que já nos acompanham sabem que quem chega aqui tem que se apresentar e trazer uma frase que mais se identifica. E para começar as apresentações dos nossos convidados, gostaria de chamar o Simon. Fala aí, Simon. Olá, tudo bem? Como já disse a Rafa, eu sou um entusiasta da psicologia e da psicanálise. E a frase que eu escolhi foi a seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Muito obrigada, Simon, pelas palavras bem reflexivas. Bem, seja bem-vindo e logo você vai poder trazer o teu comentário. Para agora, gostaria de chamar a Susan. Oi, pessoal, eu sou a Susan, estudante de psicologia, quase me formando e curiosa de nascença. A frase que eu escolhi foi: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Boa, Su! E como convidado, também temos o Marcos, que já esteve no nosso programa. Bem-vindo novamente. Oi, pessoal. Prazer imenso estar aqui novamente contribuindo com a psicologia. Eu sou o Marcos, um freudiano apaixonado por psicologia. E a frase que escolhi não é de Freud, mas vai de encontro com ele. Até você se tornar consciente ou inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Maravilhoso! E para completar esse time de experts, temos a Bia. Rafa, oi Bruna! É um prazer poder fazer parte desse momento aqui com vocês. Me chamo Bianca, para quem não me conhece, podem me chamar de Bia. Eu sou psicóloga, estudo psicologia analítica desde que eu me entendo por gente. Na verdade, desde a minha adolescência eu já me interesso por isso, tenho um diário onde eu anoto todos os meus sonhos. E falando em sonho, hoje eu vou realizar um deles, que é conhecer o Carlos, minha inspiração de vida. E hoje a minha frase é: o conhecimento ou a intuição, no fim de todas as coisas, deram-me a coragem de procurar novas formas de expressão. Não tentei mais impor meu próprio ponto de vista, mas submeter-me ao fluir dos pensamentos. Ai, que lindo! Sejam todos muito bem-vindos novamente, sintam-se muito à vontade em contribuir e vamos para o nosso convidado especial. E aí, jovem, quem é você na fila do pão? Well, eu sou o Junker e vou falar um pouco dos valores psíquicos. Eu sou introvertido, sempre com meus cachimbos, apaixonado pela natureza, intrigado com a mente humana. Me considero feliz, lembrando que a palavra felicidade poderia ser seu significado se não fosse equilibrada por um pouco de tristeza. É compreensível
que busquemos a felicidade e evitamos os momentos de pouca sorte. Mesmo assim, a razão nos ensina que essa atitude não é razoável e o melhor seria encarar as coisas conforme elas surgem, com paciência, tranquilidade. Aliás, mesmo uma vida feliz não pode existir sem um pouco de escuridão. Muito bom. Quem que não teve, nunca passou por um momento mais nebuloso, mais obscuro, triste da nossa vida, não é mesmo? E para lidar com essa certa escuridão, os nossos telespectadores costumam trazer a meditação. E diante disso, a gente sabe que a psique é um sistema relativamente fechado, como um sistema de energia, mais ou menos autocomandado. Sendo que essa energia é advinda das fontes externas, como as coisas que tocamos, vemos, degustamos, sentimos, cheiramos, ouvimos, enfim, todos esses sentidos que a gente consegue ter do externo. Sendo assim, esses estímulos promovem uma fonte contínua de estimulação que alimenta a psique. Queria te perguntar, nesse sentido, é possível a meditação ser apenas a meditação suficiente para se preparar para todas as situações possíveis? Ok, Rafaela. Seria loucura se eu afirmasse que uma pessoa pode se preparar para enfrentar todas as situações possíveis, porque as novas experiências se anotam na psique, elas se amontoam na psique e destroem o equilíbrio. O estímulo mais insignificante pode ter consequências de longo alcance para a estabilidade mental da pessoa. Mas a meditação pode auxiliar porque ela constitui um método de volta a si mesmo e de exclusão do mundo exterior. Certo, muito obrigada pelas palavras, mas eu acredito que agora a Bia tem uma pergunta. Vai daí, Bia! Sobre essa energia psíquica, eu gostaria de saber como de fato podemos medi-la. A energia psíquica não pode ser medida quantitativamente através de fórmulas, mas quando atribuímos um alto valor psíquico a uma ideia ou sentimento, que dizer que essa ideia ou sentimento exerce uma força considerável, influenciado e dirigido nosso comportamento individual. É possível comparar os nossos valores psíquicos uns com os outros para determinar suas forças relativas. Por exemplo, podemos nos perguntar: o que referimos? Verdade ou beleza? Poder ou conhecimento? Fortuna ou amigos? E assim por diante. Os sonhos também auxiliam nessa identificação, pois se sonhamos muito com amizade e menos com sexo, podemos perceber que a amizade se coloca em um lugar mais alto na escala de valores do que o sexo. Também podemos verificar quanto de energia dedicamos a variadas atividades, ou dedicamos a várias atividades. Pois, quanto mais se decidamos a algo, mais valor psíquico ele tem. Certo, muito legal. Para complementar um pouquinho aqui para os nossos telespectadores, a gente também pode dizer que a gente pode utilizar como método de cálculo do valor energético da constelação de um complexo as observações diretas e deduções analíticas, os indicadores de complexos e a intensidade da expressão emocional. Quanto maior o poder de constelação, mais alto o valor do complexo. Vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor o que a gente está falando. Uma pessoa que tem um complexo de líder vigoroso
quer dizer que o núcleo é a necessidade de governar os outros, e isso atrairá para ela diversas experiências e associações sobre isso. Ainda falando um pouquinho de complexo, o método de associação das palavras proporciona o aparecimento de indicadores de complexo, pois é possível avaliar a intensidade de um complexo pela demora da resposta ou a reação exagerada de uma palavra ou pelas reações e expressões da face de uma pessoa do teste. E, para trazer um pouquinho mais sobre a distribuição de energia, a nossa convidada Susan tem uma pergunta para você, Carlos. Pode falar, Su. Obrigada, Rafaela. Sobre a equivalência, seria que se a quantidade de um determinado elemento psíquico diminuir, quantidade igual de energia aparecerá em outro elemento. Sendo assim, é possível que a energia não vá para outro elemento e desapareça ou se perca? Muito interessante, Susan, sua pergunta. Não há perda de energia na psique. Algumas somas de energia parecem desaparecer, mas na verdade a energia foi transferida do ego consciente para o inconsciente pessoal, para o coletivo e se manifesta através dos sonhos. Por exemplo, quando você compra algo no mercado, o dinheiro money que você pagou pelo produto não desaparece. Ele é utilizado para comprar mais materiais, pagar os funcionários e etc. Muitas outras coisas. A mesma coisa acontece na psique. Quando se perde o interesse por algo ou alguma coisa, sempre aumenta o interesse por outra. Essa psicodinâmica também pode ser observada em diversos fenômenos sociais, como a guerra, preconceito, crime, religião e entre outros, Susan. Muito interessante isso, e isso quer dizer que nem toda energia será utilizada nesse novo elemento. Então o restante dela vai para um novo elemento inconsciente, tá? E já que nós falamos sobre o conceito de equivalência, a gente vai falar um pouquinho do conceito de entropia. E o Marcos tem uma pergunta sobre isso. Pode perguntar, Marcos, por favor? Obrigado, Bruna. O princípio da entropia visa a distribuição da energia na psique para a obtenção de um equilíbrio em todas as estruturas da psique. É possível atingir o objetivo de ter um sistema perfeitamente equilibrado? Poderia também fornecer um exemplo de como isso se dá? Ok, Marcos. Não é possível atingir totalmente esse objetivo. Até porque, se possível, a psique deixaria de funcionar e ficaria paralisada. A psique recebe continuamente nova energia das fontes exteriores que gera desequilíbrio. A entropia funciona como no conceito da física. Quando dois corpos se unem com temperaturas diferentes, o calor passa a dar mais quente para mais ou mais frio, até que a temperatura de ambos se iguale. E assim também funciona com a energia. Muito perfeita a explicação. E, só um comentário aqui aleatório. A gente precisa de física até para explicar psicologia. Olha só que incrível como são as correlações das coisas do mundo, da vida, né? Bem, a Bianca tem uma curiosidade sobre o conceito de progressão e regressão. E ela gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, por favor, Bi?
Os conceitos mais importantes da psicodinâmica são o de progressão e o de regressão. O conceito de progressão são aquelas nossas experiências do dia a dia, do cotidiano, que trazem uma adaptação psicológica ao indivíduo e também adicionam energia aos elementos psíquicos, enquanto o conceito de regressão subtrai a energia dos elementos psíquicos. Em relação a esses dois conceitos, pode falar um pouquinho mais sobre e também sobre um possível equilíbrio entre eles? Realmente, Bianca, esses dois conceitos são mais importantes da psicodinâmica. Portanto, a progressão e a regressão. A adaptação nunca chega a se fazer por completo, porque a progressão de um indivíduo constitui um processo contínuo, visto que o ambiente e as experiências se modificam de maneira contínua. A adaptação não se faz necessária somente por conta dos acontecimentos do mundo exterior. A pessoa também precisa se adaptar ao mundo psíquico. Perfeita explicação! E só para finalizar esse tópico, tanto a progressão quanto a regressão, elas podem ocorrer na forma introvertida ou extrovertida, e elas são conceitos de energia, elas não são estruturas formais ou elementos da psique, tá bom? Bruna, não vamos finalizar ainda não, porque a gente ainda tem mais uma pergunta. O Simon, ele gostaria de trazer a última pergunta da noite. Vai lá, Simon, manda aí. Como a energia física, a energia psíquica é encaminhada, mas falamos que ela é canalizada, a pergunta é a seguinte: como o corpo transforma a energia dos alimentos em energia muscular? A psique também transforma a energia psíquica, sendo que a fonte natural é nos instintos. Então, como que se dá esse processo de canalização de energia? Muito bem, Simon. Vamos falar sobre essas transformações de energia psíquica, sobre o processo de canalização de energia. Então, a transformação de energia psíquica é feita através de um análogo do objeto do instinto. Esse análogo chamamos de símbolo. O homem, em seu estado natural e sem seus símbolos, não teria cultura, nem formas simbólicas como escolas, igrejas, organizações sociais e etc. As cerimônias simbólicas visam preparar psicologicamente a pessoa para a tarefa que está prestes a exercer. Por exemplo, as cerimônias indígenas que preparam para uma caçada, a cerimônia de casamento que prepara para a vida conjugal, cerimônia de 15 anos que prepara para a vida adulta e etc. Gente, eu precisava de uma cerimônia para me preparar para esse momento, porque na real tá incrível. Eu ficaria aqui por horas e horas conversando, mas infelizmente nós precisamos chegar ao fim desse nosso programa. Ai não, Bruna, poxa, tava tão boa a conversa. Eu tenho tanta coisa ainda pra falar e conversar com o Carlos, tirar dúvida, enfim. A gente já tentou contato, hein, Carlos? A gente vai fazer mais um momento desse, hein? Quem sabe falando um pouquinho mais sobre os sonhos. Thank you very much, Rafaela. Com certeza. Estou à disposição e realmente foi muito proveitoso estar aqui com vocês. Muito obrigado a Simon, a Marcos, a Rafaela, a Bruna e a Bianca. E obrigado a todos que nos ouviram nesse momento. Thank you very much. Antes de finalizarmos, senhor jovem, quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Muito obrigado. Sigam a intuição de vocês. Não acreditem em tudo o que falam por aí.
e se perguntem mesmo sobre as coisas. E lembrando, cada um é único, não existe receita para a vida que sirva para todos. E esse foi mais um AnaliCast. Gratidão a todos que nos acompanharam até aqui e até breve. Muito obrigada, pessoal. Até mais, até o próximo AnaliCast. Tchau, tchau.